Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gilberto Gil e estou aqui hoje para falar com vocês sobre as áreas dos círculos e das suas partes, tá bom? Vamos nessa. Primeiro eu quero fazer uma diferença aqui para vocês do que é círculo do que é circunferência. O que é a circunferência? Circunferência é essa linhazinha, né, que a gente está acostumado a desenhar. E formalmente falando, é o conjunto de pontos que tem a seguinte propriedade. Todo ponto dessa circunferência ele possui a mesma distância para um ponto fixo. E esse ponto fixo a gente chama de centro da circunferência. E essa distância é o nosso raio. Beleza? Então todos os pontos da circunferência possuem essa propriedade, equidistam do centro. Tá? Essa distância é o raio. Agora, o que é o círculo? O círculo é a região limitada por essa circunferência. Então, o círculo é um disco fechado. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. O que a gente já sabe sobre isso? Eu sei calcular o comprimento da circunferência, que é dado por 2πr, e sei calcular a área do círculo. Quanto vai medir a área do círculo? π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo e o comprimento da circunferência. Beleza? Tranquilo? Vamos ver então agora os desdobramentos desses cálculos. Então, primeira coisa, quero falar com vocês sobre a área da coroa circular. O que é a coroa circular? É a região que está limitada por duas circunferências concêntricas. Tá certo? Eu pego duas circunferências concêntricas. Então, a região que é exterior a menor e interior a maior é o que a gente vai chamar de coroa circular. Então, aqui, ó, olha só, eu tenho um raiozinho. O raio da circunferência menor que eu vou chamar de Rzinho, o raio da circunferência maior que eu estou chamando de Rzão. Então, dá para a gente achar a área da coroa circular? Claro que dá, porque basta eu pegar a área do círculo maior, πr² ao quadrado, e retirar o do círculo menor, πrzinho ao quadrado. Eu particularmente gosto de apresentar assim, porque você consegue visualizar facilmente que é a área do maior menos a área do menor. É parecido com aquela bordinha dourada da moeda de R$1, tá bom? Maravilha, essa é a área da coroa circular. Agora, área do setor circular. Bom, primeiro, o que é um setor circular? Você pega, traça dois raios, tá bom? A partir do centro. A região que você está limitando ali é um setor circular. Então, considera aqui, ó, esse setor um setor cujo ângulo é alfa, tá bom? Peguei aqui, ó, um setor, aqui, ó, o ponto A, aqui é o ponto B. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como é que a gente faz para calcular a área desse setor? Bom, primeira coisa, eu queria que vocês observassem o seguinte. Olha só, vou pegar aqui um outro setor. Um outro setor também de um ângulo alfa. Se eu dobro o ângulo, eu dobro a área? O que vocês acham? Imagina que eu tenha aqui, ó, essa daqui é o outro setor. Eu dobrei o ângulo. Quando eu dobro o ângulo, eu dobro a área? Dobrei, né? Porque eu fico com dois setores congruentes. Maravilha. Preste atenção que eu também dobro o arco que eu tô... Bom, se eu tenho aqui, ó, um arco que vale L,
O comprimento aqui também é dobrado, né? L, maravilha. Se eu triplico olha lá, se eu triplico o ângulo, eu também triplico a área? Sim. Além de triplicar a área, eu triplico também o arco, né? Então, ó, tem algumas coisas que a gente já pode observar. Porque se eu dobro o ângulo, eu dobro a área. Se eu triplico o ângulo, eu triplico a área. Então, eu posso dizer que o ângulo e a área do setor são diretamente proporcionais. Posso também dizer que o ângulo e o arco são diretamente proporcionais. Ou posso dizer que o arco e a área são diretamente proporcionais. Então, a primeira observação que eu quero escrever aqui para vocês é o ângulo referente ao setor o arco correspondente e a área do setor são diretamente proporcionais. Tá certo? E aí, como é que a gente pode fazer isso? É mais fácil. Se é diretamente proporcional, a gente pode fazer uma simples regra de 3. Tá? Então, vou colocar aqui o ângulo e a área. Tá? Bom, se o ângulo é alfa, a área correspondente vai ser a área do setor. Porém, mas se o ângulo é 360 graus, a gente conhece essa área. A área vai ser π vezes r ao quadrado, é conhecido, né? Vai ser, se o ângulo é 360 graus, eu estou pegando um setor de um ângulo cheio, na verdade é a circunferência inteira, né? Ou seja, o círculo todo, πr ao quadrado é a região que eu estou varrendo. Multiplica aqui cruzadinho. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que alfa vezes πr quadrado é igual a área do setor vezes 360 graus. Jogo 360 dividindo. O que a gente pode concluir? Que a área do setor nada mais é do que, posso botar assim para ficar bonitinho, alfa por 360 vezes πr ao quadrado. Tá bom? Ou seja, em outras palavras, a área do setor é a mesma fração da área que o ângulo é de 360 graus. Por exemplo, um setor de 90 graus. 90 graus é um quarto de 360. Então, a área desse setor vai ser um quarto da área do círculo. Se eu tenho um setor de 60 graus, 60 graus é um sexto de 360. Né? Então, a área correspondente a esse setor vai ser um sexto da área do círculo. E assim sucessivamente. Tá bom? Essa fórmula que a gente chegou aqui é simplesmente a escrita matemática dessa ideia que a gente está falando. Tá bom? Próxima. Área do segmento circular. O que é um segmento circular? Você pega dois pontos quaisquer da circunferência. Liga eles, você formou uma corda. A gente chama isso de corda. Beleza? A corda divide o círculo em duas áreas. A cada área dessa é chamada de um segmento circular. Essa minha corda, então, ela divide o círculo em dois segmentos circulares. Tá bom? Maravilha. E como é que a gente pode fazer para achar a área de um segmento? A ideia é simples. Eu vou contar mais, pegar uma coisa que eu já sei
e vou acertar a minha conta. Então, vou pegar a área de um setor e vou tirar a área de um triângulo. Gil, não estou entendendo. Então, ó, imagina aqui, ó, eu tenho... Aqui está o centro. Olha lá, ó. Peguei aqui o raio. Então, a gente consegue visualizar um setor circular aqui. Toma esse setor circular agora e retira a área de um triângulo. Quando eu tirar a área desse triângulo, quem sobrou para mim? Só sobrou a área do segmento que eu quero. Aqui, ó, eu deixei um desenhozinho para explicar isso para vocês. Ou seja, a área desse segmento, eu posso dizer que é a área desse setor. Agora, você pega aqui, ó, divide e retira a área desse triângulo. Então, a gente pode dizer que, escrever que a área de um segmento pode ser a área do setor menos a área do triângulo, tá bom? Só toma um cuidado que no exemplo que a gente está falando é de um setor de um ângulo correspondente menor do que 180 graus. Se eu tenho um setor de um ângulo maior do que 180 graus, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, né, esse ângulo θ, como é que a gente faz? Eu posso calcular a área do setor, só que agora eu vou precisar somar a área desse triângulo, tá bom? Isso quando o ângulo é um ângulo maior que 180 graus. Tá? Ou então você pode simplesmente pegar a área do círculo e tirar a área do segmento menor, tá bom? Maravilha. Então, vamos para alguns problemas para a gente fazer. Primeiro, considere um quadrado inscrito num círculo de raio R, conforme a figura a seguir. A área da região sombreada é dada por... Bom, são dois segmentos circulares que tem ali. Então, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Vamos tomar aqui, ó, raio. Bom, isso aqui, ó, como é um quadrado, o que a gente já conhece? Eu posso dizer que as diagonais do quadrado elas são perpendiculares, certo? E congruentes. Maravilha. São congruentes, aqui é fácil de ver que é o raio, né? Então vamos lá. A área desse segmento circular aqui, que eu quero achar, vê se eu não posso dizer que vai ser a área do setor circular, um setor de 90 graus, menos a área desse triângulo. Tá vendo? Então, ó, essa areazinha daqui eu vou chamar de K. Tá bom? Então, como é que a gente faz para achar o valor de K? Eu posso simplesmente dizer que é a área de um setor menos a área de um triângulo. O que o problema está pedindo é o valor de 2 vezes K. Então, vamos fazer a continha. K vai ser igual à área do setor. Lembra lá, é um setor de 90 graus. Então, ó, lembra, o ângulo sobre 360 vezes πr². Então, ó, posso botar 90 por 360 vezes a área do círculo, πr², menos a área do triângulo. É um triângulo retângulo, né? Lembra, base vezes altura sobre 2. A base é R, a altura é R, então vou ficar com R vezes R sobre 2. Maravilha. Então, quanto vai ser essa área K? Aqui, ó, 90 por 360 é 1/4. Então, posso botar que eu tenho πr² sobre 4 menos R² sobre 2. Posso botar assim?
Show de bola. Isso é o valor de K. Agora, a área achurada que o problema está pedindo é 2K, que vai ser 2 vezes o K que a gente achou aqui, né? πr quadrado sobre 4 menos r quadrado sobre 2. Faz aqui essa continha, olha. Bom, posso multiplicar o 2 aqui, ó, lá para dentro, né? Multiplica, eu vou ficar com πr quadrado sobre 2 menos r quadrado. Agora, coloca o r quadrado em evidência. Botando o r quadrado em evidência, eu vou ficar com r quadrado, que vai multiplicar π sobre 2 menos 1, né? Maravilha. Tem essa resposta? Não tem, né? Tá tudo sobre o mesmo denominador. Então, para ficar bonitinho, tira aqui, ó, MMC para cada um, dá 2, multiplica lá para cima, o que vai acontecer? Eu vou ficar com r quadrado, que vai multiplicar π menos 2 dividido por 2. Tá ok? Resposta, letra B de bola. Tranquilo? Vamos para o próximo problema. O próximo problema fala o seguinte. A figura representa um hexágono regular. Calcule a área da região sombreada. Tá? Quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte. Aqui eu tenho um hexágono regular. E desse hexágono regular, eu vou tirar 2 setores circulares, né? Olha lá, ó. Então, ó, finge aqui que eu peguei um hexágono regular, tá? E o que a gente sabe do hexágono regular é que eu posso dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, tá certo? Esse é um triângulo equilátero. Cada um dos ângulos vale 60 graus, aqui vale 60, aqui vale 60. Então, eu posso concluir que o ângulo interno aqui é 120. Para cá também vai ser um ângulo de 120 graus. Né? Lembro que a área do hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, certo? Boa. Vamos resolver o problema agora. Como é que a gente faz para achar aquela região que está sombreada? Eu posso pegar a área do hexágono e retirar 2 setores desse de 120 graus. Tá? Então vamos fazer essa continha. A área sombreada, como o problema está chamando, eu posso dizer que é a área do hexágono menos 2 vezes a área de um setor de 120 graus. Vamos lá. Se o raio daqui, o raio dessa circunferência é 4, isso significa que esse lado do triângulo equilátero e o lado do hexágono é 4. Tá certo? Quanto vale a área do triângulo equilátero? Vocês lembram? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono, eu posso dizer que é 6 vezes... Então, vou até botar assim, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, menos 2 vezes, quanto vai valer a área do setor? Olha lá, eu tenho 120 por 360 vezes πr quadrado. O lado vale 4, o lado do hexágono. E o raio da circunferência também vale 4. Então, a gente pode dizer que eu tenho 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 por 4, menos... Aqui, ó, dá para a gente simplificar, né? Cortou por 120 dá 1/3. Então, vou ficar com menos 2/3 de π
vezes 4 ao quadrado. Tranquilo? Dá pra gente simplificar, né? Dá para simplificar essa brincadeira de 4 ao quadrado. Eu posso simplificar com 4, vai me restar somente o 4. Tá? E aqui, ó, eu vou ficar com 16 vezes 2, 32. Então, qual vai ser minha resposta? Eu vou ficar com 24 raiz de 3 menos 32π centímetros quadrados é a minha resposta. Foi? Até aí? Tranquilo? Vamos lá. Próximo problema. Problema da UERJ, tá? Fala o seguinte. Uma chapa de aço com a forma de um setor circular possui raio R e perímetro 3Rs, tá? Conforme ilustra a imagem. A área do setor equivalente é... Lembra que eu falei que o arco, a área e o ângulo, eles são sempre diretamente proporcionais. Então, se eu dobro o arco, eu dobro a área também. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui o seguinte. O arco, o comprimento do arco e a área. Quando esse arco aqui é 2πr, a área limitada por ele é de πr ao quadrado. Agora, quando esse arco aqui é r, a área limitada por ele é a área do setor que a gente está querendo. Tá? Porque ó, quando esse arco aqui vale r, ele compreende um setor que é essa área que o problema está pedindo. Tá certo? Multiplica aqui cruzadinho. Então, a área do setor vezes 2πr é igual a r vezes πr ao quadrado. Dá para simplificar alguma coisa? Molezinha, né? Ó, morre o r com r, o π com π, passo 2 para lá multiplicando, ou dividindo, né? Tá multiplicando aqui, então posso garantir que a área do setor vai ser igual a r ao quadrado sobre 2. Minha resposta, letra C de casa. Beleza? Problema da UERJ, tá? Problema super badalado aí, importante para vocês, tá bom? Nosso próximo encontro a gente se vê. Grande beijo. Valeu!